Olá, eu sou a Vera Carvalho Assunção e eu escrevo livros policiais. Eu tenho o Detetive Alírio Cobra, que já tem muitos livros publicados, contos. Agora eu estou introduzindo uma detetive mulher, que é a Dagmar Castro. Mas falando um pouco, hoje eu vou falar sobre o Detetive Alírio Cobra. Ele é um detetive assim, quarentão, bonitão, ele mora em São Paulo e as investigações deles todas se passam em São Paulo, na cidade de São Paulo. Então ele gosta muito da cidade, né? Ele mora próximo à região da Paulista e o escritório dele fica na Rua 7 de Abril, que é o centro velho de São Paulo. Então ele está entre as duas regiões importantes da cidade. No escritório dele, ele tem um vizinho que chama Jorge, e o Jorge adora comer, adora restaurantes, conhecer os restaurantes novos da cidade e adora cozinhar. Ele não é ele é um gourmet, né? Ele gosta assim de pratos bacanas, tal, e gosta de cozinhar. E nos livros do Alírio, cada um deles o Jorge sempre prepara uma receita, ou eles vão em algum restaurante que tem uma comida muito especial. Então, eu vou falar sobre uma das receitas do Jorge. Eu gostaria até de preparar, porque às vezes os meus leitores me perguntam, olha, tal receita, tá onde, em que livro? Ou vou ter que ler o livro inteiro para achar de novo, né? Então, eu quero ver se eu vou dando essas receitas. Eu gostaria de preparar, como eu falei, porém, para eu preparar, eu ainda não estou com a cozinha assim, eu mudei faz pouco tempo, eu não estou com a cozinha preparada para fazer tudo isso, né? Embora que eu, em geral, use umas receitas fáceis. Aqui nesse livro, Paisagens Noturnas, que é o primeiro. O Alírio, ele tem uma coleção de livros, mas a gente não precisa ler na sequência, sabe? A gente pode ler um, outro. O Paisagens Noturnas, ele tem a receita, o Jorge prepara um arroz de polvo, muito gostoso, sabe? A gente fala arroz de polvo, normalmente no Brasil, para esses tipos de arroz, a gente usa a palavra risoto, né? Pela influência italiana, porém, os portugueses, espanhóis usam mais assim o arroz de polvo, né? O arroz de pato, tem vários. Nesse livro, o Jorge prepara no próprio escritório deles, porque os escritórios são pequenininhos, mas eles têm uma bancada no fundo, tem uma geladeirinha, um fogãozinho, assim, um tipo kitnet, né? Que eles sempre fazem uma happy hour, preparam uns salgadinhos, enfim, fazem assim alguma coisa gostosa. E aqui, enquanto eles conversam, né? O Alírio tinha chegado de uma entrevista que ele fez com a mãe de uma das suspeitas, e está chegando lá. E ele quer saber muito sobre a história de São Paulo e a história da academia, da Escola de Direito, né, do Largo São Francisco. Porque lá tiveram muitas sociedades secretas e é através dessas sociedades secretas que o Alírio vai chegar ao final desse livro, né? Então, o Jorge, ele é muito culto, ele sabe muito sobre a cidade. E nesse ponto ele ajuda o Alírio. Ele é um pesquisador da história da cidade, ele também gosta muito da história. E aí, ele vai, enquanto ele conta sobre Álvares de Azevedo, aqueles estudantes do século XIX que vieram para a escola de direito, né, de vários lugares do Brasil, ele vai contando e vai preparando, né? Ele chegou lá, ele já trouxe o polvo pré-cozido, porque o polvo, quando a gente compra, a gente tem que colocar na pressão um pouco, para ele amolecer, né? Não muito para não emborrachar, né? Tem que ser assim um ponto bom da gente mastigar e dar aquele gostinho bom do polvo, né?
ele já trouxe esse polvo cozido e um pouquinho da água em que o polvo foi cozido só, assim, sem sal, sem nada. O polvo é cozido só com água. Então, enquanto assim iam contando sobre os vinhos que os estudantes bebiam, né? As farras no cemitério, e estavam também tomando um pouquinho de vinho, ele já trouxe a cebola e o alho picadinhos e refogou no azeite de oliva, pôs sal e aí colocou já o arroz lavado. Como eram 2 pessoas, ele colocou uma xícara grande de arroz cru. Aí refogou esse arroz e colocou o polvo também ali. Aí ele colocou o sal, colocou a pimenta, colocou uns pedacinhos de açafrão também para dar um gostinho no arroz, né? A pimentinha do reino, especialmente, né? Refogou, colocou o arroz cru, aí colocou aquela água que ele trouxe do polvo, que devia ser mais ou menos uma xícara, porque o arroz, você põe uma xícara de arroz, põe 2 xícaras de água. Então, pôs uma xícara do caldo do polvo e uma xícara de água. Mexeu e deixou cozinhando. E continuou seu papo, contando mais um pouco sobre as sociedades secretas que existiram em São Paulo no século XIX, mas de olho na panela, porque comida você não pode sair de perto da panela, né? Quer dizer, aquilo tem que olhar, embora que não precisa mexer o arroz, mas tem que ficar de olho. Que aí, quando já estava quase pronto, né, quase cozido o arroz, ele deu uma olhada e o Jorge tinha assim um hábito de chegar perto e cheirar o vapor que está saindo da panela. E aí, nesse vapor, ele percebia se estava assim com um cheirinho bom, se o tempero estava bom, se precisava mais alguma coisa, né? Aí, então, ele deu essa cheiradinha, aí tampou a panela, porque o arroz já estava quase cozido, pôs um foguinho fraco, deixou mais alguns minutos, né? Aí, tomando mais um golinho de vinho, um vinho gostosinho, um vinho branco geladinho que eles tinham lá no escritório, né? Aí, quando ele viu que o arroz estava bom, ele desligou a panela, pegou o que ele tinha trazido já muito cheirinho verde picadinho, colocou na panela, pegou um cálice, uma dose boa de conhaque, aí a gosto, né? Porque você pode usar um conhaque nacional, um importado, aí depende, dá uma provinha, vira no arroz, aí mexe tudo, bem mexidinho, né? O arroz assim meio molhadinho, mexe aquilo tudo, põe de novo a tampa e deixa essa comida descansar, sabe? Uns 5 minutos assim, né? Deixa aquilo descansar, põe até um pano de prato em cima assim para ficar bem abafadinha. Aí, passados esses 5 minutos, entre mentes, né? Nesses 5 minutos, ele arrumou a mesa muito bonita, que ele gostava assim bem de ser, mesmo sendo no escritório, pegar um pedacinho da mesa, colocar prato, talher, sabe? Muito bonitinho que ele preparou. E aí trouxe a panela para a mesa. Eles já estavam com o cálice de vinho, e aí foi só servir e comer. E realmente, do jeito que eles comeram, que eu descrevo no livro, aquilo estava uma delícia, né? Então, se você quiser saber sobre essa investigação muito bacana, e se você quiser ver como que foi, né, sobre o que conversavam, como chegou ao fim essa investigação, vá lá no Paisagens Noturnas, que tem no site da Caravana, que é a editora desse livro, e tem também na Amazon, né? Se quiser, também pode procurar no meu site, que eu também vendo, tá? E aí você vai conhecer essa história que tem no meio, enquanto